Descrição técnica do código de problema OBDI. Tempo de mudança muito longo. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força e se aplica a muitos veículos OBDI. 1996 mais recente, isso pode incluir, entre outros, veículos da Volvo, Mercedes-Benz, Ford, Dodge, BMW, Land Rover, Citroën, Peugeot, etc. Embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, marca, modelo e configuração do trem de força. Se o seu veículo tiver armazenado um código P0896, isso significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, recebeu um sinal de entrada de dados dos sensores de velocidade de entrada e saída, o que indica que o intervalo entre as marchas é excessivo. O módulo de controle de transmissão, TCM, pode ser uma unidade autônoma, mas é mais comumente integrado em um único alojamento com o módulo de controle do motor, SCM. Isso é chamado de PCM. O PCM utiliza sinais de entrada de vários motores e sensores de transmissão para calcular a estratégia de mudança de transmissão automática. Uma bomba de alta pressão dentro da transmissão força o fluido através do corpo da válvula e para dentro do conjunto da haste, além de lubrificar e resfriar a transmissão. O fluido de alta pressão permite que as embreagens se separem momentaneamente da haste, para que a relação de transmissão possa ser alterada sem problemas. Um ou mais solenoides de controle eletrônico de pressão, EPC, ajudam a regular a pressão do fluido. Os sensores de pressão eletrônica, EP, fornecem ao PCM dados pertinentes sobre a pressão do fluido em vários pontos da transmissão. Os solenoides de mudança eletrônicos são usados para interromper o fluxo do fluido de alta pressão, para que a transmissão mude de marcha quando comandada. O PCM usa sinais de entrada de tensão do sensor de velocidade de entrada e do sensor de velocidade de saída da transmissão para determinar se a transmissão está mudando eficientemente. Como em muitas outras avarias da transmissão automática, um código de tempo de mudança de transmissão pode ser causado por falha elétrica ou mecânica. Se o PCM detectar que o tempo de troca é excessivo, um código P0896 pode ser armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento, 1000, acesa. Qual é a gravidade deste DTC? Um código armazenado P0896 indica que um problema sério de mudança foi detectado. As condições que contribuíram para o armazenamento de um código dessa natureza devem ser corrigidas o mais rápido possível. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de problema P0896 podem incluir pressão excessiva no fluido da transmissão, atraso ou comprometimento severo da engrenagem, padrões de mudança de transmissão erráticos, ruído choroso incomum da transmissão. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código podem incluir bomba de alta pressão com defeito na transmissão, falha de transmissão interna, mecânica catastrófica, fiação em curto-circuito para solenoide EPC ou sensores EP, solenoide EPC ruim ou sensor EPPCM com defeito ou erro de programação. Quais são algumas etapas da solução de problemas do P0896? Ao diagnosticar códigos de transmissão automática, você deve começar se certificando de que o fluido da transmissão esteja limpo e que a transmissão esteja cheia no nível apropriado. Se o nível do fluido estiver baixo, localize a fonte do vazamento e repare a condição. Abasteça a transmissão com o fluido recomendado e continue. Se o fluido estiver excessivamente escuro e cheirar fortemente a material de atrito queimado, ele precisará ser substituído. Isso pode ser feito removendo o prato da transmissão e drenando o conversor de torque ou lavando a transmissão. Recomendado. De qualquer forma, você também desejará substituir o filtro neste momento. Ao remover a panela da transmissão, tenha cuidado para preservar quaisquer detritos que possam ter caído nela. Se a panela estiver relativamente limpa, você pode assumir que as embreagens estão mecanicamente intactas. Se houver uma quantidade excessiva de material de atrito no prato e preso ao ímã, a transmissão exigirá uma reconstrução de um técnico qualificado, um scanner de diagnóstico, um volt, ohmímetro digital, DVOM, e uma fonte de informações de diagnóstico específicas do veículo serão necessários para diagnosticar um código P0896. Será necessário um medidor de pressão de fluido de transmissão manual para verificar a pressão real da bomba de transmissão fluido. Você pode usar as informações da fonte de veículo para localizar um boletim de serviço técnico, TSB, que corresponde
informação da ano, marca e modelo do veículo, bem como o tamanho do mecanismo, códigos armazenados e sintomas exibidos. Se você encontrar pode gerar informações úteis para o diagnóstico. Com a transmissão cheia até o nível apropriado com o fluido recomendado, continue com a primeira etapa do diagnóstico. Etapa 1. Use o manômetro manual para testar a pressão do fluido da transmissão na abertura apropriada da transmissão. Se a pressão do fluido de transmissão não estiver dentro das especificações recomendadas, a bomba poderá precisar ser reconstruída ou substituída. Uma reconstrução de transmissão geralmente está em ordem. Se este for o caso, se o fluido estiver dentro das especificações, vá para a etapa 2. Etapa 2. Use o scanner conectado ao conector de diagnóstico do veículo para recuperar todos os códigos armazenados e os dados pertinentes do quadro de congelamento. É uma boa ideia anotar essas informações antes de limpar os códigos e testar o veículo até que o PCM entre no modo de prontidão ou o código seja redefinido. Se o PCM entrar no modo de prontidão neste momento, o código é intermitente e pode ser muito mais difícil de diagnosticar. Nesse caso, as condições que contribuíram para o código sendo armazenado podem precisar piorar antes que um diagnóstico preciso possa ser feito. Etapa 3. Se o código for redefinido imediatamente, a próxima etapa do seu diagnóstico exigirá que você pesquise na fonte de informações do veículo fluxogramas de diagnóstico, gráficos de pinagem do conector, vistas da face do conector e procedimentos, especificações de teste de componentes. Etapa 4. Use o DVOM para testar os circuitos de tensão e terra nos sensores solenoide e EPC do EPC. Se for detectada a tensão e terra, teste o solenoide EPC e os sensores EP. Quaisquer componentes que não cumpram as especificações recomendadas devem ser considerados defeituosos. Se os componentes estiverem funcionais, teste o circuito de sinal que é inserido no PCM. Etapa 5. Se os solenoides EPC e os sensores EP estiverem funcionais e a entrada de sinal estiver presente, use o DVOM para testar os circuitos do sistema. O método de teste de queda de tensão funciona bem para esta tarefa. Desconecte todos os controladores do circuito antes de testar a resistência com o DVOM. Veículos de alta quilometragem podem sofrer falha na bomba de alta pressão da transmissão. Os códigos de tempo de mudança de transmissão podem ser causados por uma condição de baixo fluido.